Oi, bom dia. Mais uma vez, vamos estar juntos cultuando a Deus, estudando a sua palavra, estudando a Bíblia, tá bom? Mais uma vez a gente vai estar refletindo sobre a verdade da revelação que a Bíblia busca nos falar, busca nos mostrar, não é? Então a gente vai estar em busca dessa revelação. Como é que a gente faz para saber essa revelação na Bíblia? Somente pelos olhos de Jesus. Jesus, tudo que estiver coerente com Jesus, com seu ensino, com seu exemplo, com a sua vivência, não é? Tudo que estiver coerente com isto, isso seria a revelação dentro da Bíblia. Aquilo que não for coerente com isto, pode ser da boa vontade de quem escreveu, mas da revelação não é. E aí a gente resume toda a revelação numa só palavra, como temos lembrado, até para que a gente possa fazer as devidas, comparações, a gente resume tudo com uma palavra só: amor de Deus. O amor de Deus para comigo, para com você, para com qualquer pessoa sobre a face da terra. Tá bom? Então, esta é a revelação de Deus. Deus, pela Bíblia, pela natureza e por tudo mais que ele tem disponível, ele se revela mostrando o seu amor para com todas as pessoas. No Salmo 119, versículo 56, é o salmo que... Esse Salmo 119 é o salmo dos salmos em relação à Bíblia, é por isso que a gente está... versículo a versículo, estamos seguindo ele, não é? Como introdução ao nosso culto. Ele diz assim, versículo 56, isto me sucedeu porque tenho guardado os teus preceitos. E isso que ele está falando aqui é tudo mais, todas as bem-aventuranças que ele já mencionou anteriormente, tá? Então, na paráfrase terapêutica, a gente compreende da seguinte forma. A gente vai compreender esse texto da seguinte forma. Somos bem-aventurados, pois o Senhor, Somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo à sua graça pelo seu Espírito em nós, nos tem conduzido por suas veredas. Eu estou querendo tirar aqui o som que está aqui do lado. Muito bem. Tem nos conduzido pelas suas veredas, não é? Guardando os seus preceitos amorosos, fazendo com que nossa vida
para que em nossa vida tudo se suceda muito bem para nós e todos que ele também ama, tá bom? Fazendo com que em nossa vida, aqui é em nossa vida, né? Tudo se suceda muito bem para nós e todos que ele também ama. Como tudo suceda para o nosso bem? Isso quer dizer que Deus vai ficar interferindo na vida da gente para que as coisas ruins não aconteçam? Não, não é essa a ideia. A ideia é que ele, e entra outro texto, né? A ideia é que ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Tá? Quanto mais obedientes, quanto mais guardamos a sua palavra, quanto mais atendemos às suas orientações, quanto mais obedientes somos, quanto mais guiados pelo Espírito Santo, quanto mais vivemos, né, o fruto do Espírito, menor as dificuldades que a gente passa na vida, menores são as aflições que passamos na vida. Mas elas vêm, e Jesus avisa. Né? Elas veio para Jesus, que era perfeito, que era supra-obediente a Deus, veio as dificuldades para Jesus, quanto mais para nós. Né? Então, as aflições vêm, fazem parte da existência, mas a Bíblia coloca, Deus coloca, que ele faz com que todas essas coisas, boas e ruins, contribuam juntamente para o nosso bem. Então, como é que eu faço para diminuir, já que elas virão de qualquer forma, como é que eu faço para diminuir as dificuldades na minha vida? Quanto mais obediente, né, o Espírito me leva a ser, quanto mais obediente o Espírito consegue me levar a ser, né, menos aflições a gente sofre neste mundo. E aí as dificuldades diminuem. E a essas dificuldades ainda poucas, Deus faz com que todas as coisas venham contribuir para o nosso bem. Tá bom? Então, é nesse sentido. Bom, então, diante disso é que a gente pode dizer que o nosso culto é terapêutico. Tá? É por causa dessa visão do amor de Deus e a maneira como Deus cuida e lida com a gente. Então, ele é um culto terapêutico, porque nós, ao estudarmos a Bíblia, nós não estamos buscando entender ela para alimentar os nossos preconceitos e prepotências. Tá? A gente não vai na Bíblia para encontrar justificativas para os nossos preconceitos, para as nossas intolerâncias, para as nossas falhas como luz e sal. A gente não vai buscar justificativa para essas coisas na Bíblia. Pelo contrário, a gente vai em busca de conhecer melhor o amor de Deus. Quanto mais conhecemos, né, esse imenso amor, mais ainda ficamos disponíveis a Ele para que Ele possa viver, demonstrar o seu amor para com qualquer pessoa na humanidade. Tá bom? Olha que beleza. É uma terapia completa para nós e para os outros. Porque quanto mais somos usados por Ele para abençoar as pessoas, mais saudáveis em todos os sentidos, mais saudáveis a gente fica. Tá? Então, é terapêutico quando a gente vai compreendendo essas coisas. Vamos ver aqui, vamos falar sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Olha, bom dia, Watson. Deixa eu colocar aqui primeiro o do bom dia, né? Que eu não coloquei aqui nos comentários, tá? Por que é importante colocar nos comentários? Porque tem pessoas que quando vêm assistir, né, o culto, eles, ao clicar num horáriozinho que tem de cada comentário, o vídeo avança, né, até aquele momento do culto. Então, eles conseguem acompanhar alguns itens principais, né, que eles estão buscando no culto que estamos prestando.
Agora vamos falar aqui sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar também no comentário a respeito, né, a respeito desse momento do nosso culto. Eu estou tentando copiar aqui para poder colar lá. Aí, pronto. Muito bem. Aqui está. Então, o culto a Deus. Hoje, como um dos muitos exemplos de verdadeiro culto a Deus, a gente tem lembrado sempre a Casa de Apoio, né? A Casa de Apoio Solidário. Essa Casa de Apoio, ela tem sido uma maneira maravilhosa de adoração ao Senhor. Se der tempo, tomara que dê, a gente vai lá no Facebook, tem um vídeo muito recente de uma pessoa, uma das muitas pessoas que foram abençoadas através da Casa de Apoio, e ela faz um agradecimento, ela fala o que aconteceu, muito agradável, muito edificante aquilo que ela mencionou. E esse é um verdadeiro culto a Deus, servir, ser bênção às pessoas, principalmente nos momentos que elas mais precisam. Né? Então, essa é uma maneira de adorar a Deus. E aí a gente lembra aqui da Casa de Apoio e de todo esse serviço que ela tem prestado ao reino do Senhor. Tá? Eu estou aqui olhando, é o horário. Mas aqui, então, tem algumas maneiras de ajudar esta obra. Tá? Então, tem aqui com doações financeiras, necessidades que acontecem e que precisa de dinheiro, e precisa mesmo, né? Com alimentos e utensílios para acolher bem as pessoas, e divulgação para mais pessoas se juntarem nas doações e também pessoas se beneficiarem. Por exemplo, teve pessoas de outros estados que antes de virem já conheciam a casa. Né? Antes de precisarem, já conhecia a casa. Isso graças à divulgação. Então, elas sabiam que na cidade tinha, né, uma casa que poderia, né, auxiliá-las. Normalmente, as pessoas chegam à casa através das assistentes sociais dos hospitais. Então, a pessoa vai com seu enfermo, né, de outra cidade, ou muito distante, ou perto daqui de Teixeira, chegam no hospital, deixam o seu doente e as assistentes sociais então procuram saber, você tem para onde ir, você precisa de ajuda, você quer um lugar para onde você possa ficar, onde você possa estar enquanto o seu doente está sendo atendido? A pessoa diz sim, então ela encaminha, né? E normalmente um carro vai buscá-la no hospital e levá-la lá na casa. Então é um serviço completo, né? E pelo testemunho, tomara que dê tempo, você vai ver como Deus tem abençoado pessoas através dessa casa. Vamos falar sobre ceia. Eu queria lembrar que uma atividade como essa, ou como qualquer outra onde você está servindo a Deus, né, vale muito mais do que ficar naquele elogio a Deus, ficar só no elogio, né? Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu não sei o quê, aquela dengação, né, achando que aquilo, né, o Deus dos pagãos, ou seja, aquele Deus pagão, né, enfim, o Deus pagão, ele gosta disso, ou pelo menos as pessoas acreditam que ele gosta disso, que ele gosta desse tipo de coisa. Mas o nosso Deus não é isso que agrada a Deus, não é dengação, não é bajulação. Ele quer disponibilidade. Então, se ele pode usar você para abençoar pessoas, este é o culto verdadeiro a Deus. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais na frente, quando a gente falar no momento da nossa opinião cristã. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre ceia do Senhor, hoje é o primeiro dia da semana. Né, também para o calendário judaico. E sendo o primeiro dia da semana, foi o dia escolhido pelos cristãos para se dedicarem à ceia, à celebração da ceia. Né? Embora Jesus tenha realizado a ceia na sexta-feira, embora o dia principal para os judeus é o sábado, os cristãos escolheram, algum motivo levou, talvez para se distinguir do judaísmo,
eles então assumiram o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, e nesse dia do Senhor foi então realizado a celebração da ceia desde a igreja primitiva. Isso traz algum aspecto, alguma coisa positiva, alguma coisa espiritual? Não. É um dia que foi escolhido poderia ser na quarta, na quinta, na sexta. Não é isso que é importante. Não é importante o cerimonial, tá bom? O cerimonial é um meio. O dia é um meio, tá? O importante é a memória, é o que aquilo significa. Por que nós realizamos aquela celebração? Para que possamos relembrar, para que possamos reviver isso, tá bom? Então, por exemplo, um momento como esse, a gente não vai beber o vinho, a gente não vai comer o pão, mas nós estamos exatamente fazendo o que tudo aquilo significa: relembrar, reviver, levar as pessoas a não esquecerem. Mas as pessoas não esquecem. Esquecem sim. Esquecem sim. É por isso que é fundamental. Quem conhece a gente, mais do que a gente, é o próprio Deus. E ele estabeleceu, através de Jesus, que isso fosse necessário. Tá bom? Porque nós somos... Não tem palavras para o que nós somos. Então, ele, conhecendo isso que somos, então ele estabelece que devemos estar sempre relembrando. E é isso que nós fazemos. Primeiro dia da semana. Qual é a ênfase que nós vamos dar hoje, nesse primeiro dia da semana? É lembrar o seguinte: os elementos que fazem parte, o pão e o vinho, não são elementos mágicos, não são elementos místicos. Não produz, não é mais abençoador ou menos abençoador. Não é isso que importa. Isso não vai produzir mais saúde ou menos saúde. A pessoa vai ser castigada ou não vai ser castigada porque participa disso. De maneira nenhuma. Muitos cristãos nunca participaram da ceia do Senhor. Nunca participaram. Ou por circunstâncias, ou até pelos nossos preconceitos, né? Ainda hoje existem pessoas que, se for casado, se por algum motivo é casado e não é um casamento civil, não pode participar da ceia. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. Então a gente cria um bocado de dificuldades, né, para que as coisas aconteçam. Na verdade, isso não tem na Bíblia, não é isso que faz a diferença, tá bom? A ênfase, então, é isso: os elementos não são mágicos, eles não vão dar mais sorte do que já temos, eles não vão fazer a gente mais abençoado do que o que somos, eles não vão dar mais saúde do que o que temos, tá bom? Então, não criemos isso. Não permitamos que isso possa ser juntado, como tem sido juntado, à celebração da ceia. Tá? Os elementos são símbolos, né? São apenas instrumentos para relembrar duas coisas. O pão nos lembra que Jesus veio ao mundo porque nos ama. E o vinho nos lembra que ele morreu na cruz por amor, porque ele nos ama. Só isso. Só lembrar. É um elemento. Não tem nada de místico, de êxtase ou de especial em cada um desses elementos, tá bom? Sejamos maduros, Quanto mais conhecermos a Deus, menos a gente vai precisar desses amuletos que são criados para que a gente possa ter um ou outro comportamento segundo o entendimento das nossas lideranças religiosas. Tá bom? Vamos para o texto bíblico? Vamos para o texto bíblico. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Estamos agora no versículo 23 e 24. A primeira parte do João, capítulo 1, você tem uma introdução, que é maravilhosa a introdução, inclusive pode ser tudo resumido no versículo 1. Agora temos o segundo momento, que é o testemunho de João, o Batista. Tá? E no versículo 23 diz assim: quem está escrevendo tudo isso é João, evangelista. Não é que o nome dele seja evangelista, é João, aquele que escreveu o evangelho. Tá? E ele está falando sobre João,
os judeus não tinham, né, o costume de falar sobrenomes, se é que tinha naquela época, não tenho um conhecimento sobre isso, né? Mas a ideia é assim, fulano que é filho de cicrano. Então, era só para identificar, como até hoje é para identificar quem é você com seu nome, de onde, qual a sua origem, de quem você nasceu, essas coisas. E lá, quando você vê Judas Iscariotes, é para diferenciar Judas do outro Judas, que também era apóstolo. Tá? Esse Judas Iscariotes, provavelmente Iscariotes, tem a ver com zelota. Provavelmente. Alguns acreditam que tem a ver com zelota, porque os zelotas eram aqueles religiosos mais afoitos, mais guerreiros, que queriam a coisa na força e etc. Né? Então, é por isso que acreditam que Judas, na verdade, ele estava provocando Jesus a tomar a assumir o seu poder e assim poder mostrar quem realmente ele era, que ele era o Messias poderoso que veio da parte de Deus para libertar o povo de Israel do domínio romano. Né? Alguns acreditam nisso. Então, João Evangelista está falando agora sobre João o Batista. Respondeu ele, eu sou, aqui é João Batista respondendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías tem esse texto, então ele toma para si. Eu sou aquele que Deus enviou antes do Messias para identificar o Messias. Né? Ele se coloca com essa autoridade. João já tinha muita autoridade. João era reconhecido como mestre, né, pelos judeus, né, provavelmente por um grupo chamado Batista, aquele grupo que acreditava que o batismo lavava as pessoas dos seus pecados. Primeiro se arrependia e depois, ao tomar banho, ao imergir naquela água, os pecados daquela pessoa seria perdoado. Eles acreditavam nisso. E João provavelmente era desse grupo. Por isso era chamado de Batista e praticava aquele batismo. Tá? Lembre que Jesus também praticou esse batismo. Ele mesmo não batizou, mas os apóstolos batizaram. Então, provavelmente, Jesus era mestre, não é? Seguindo um mestre que fosse desse grupo batista. Tá? Porque Jesus praticava. Os outros mestres não praticavam não tinham essa prática. Tá? Então ele coloca aqui, usando Isaías, ele diz, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Deus me enviou para poder identificar quem seria o Messias, né, há tanto tempo avisado a Israel. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Era aquele grupo que estava ali com João, que veio de Jerusalém para saber informações sobre João o Batista, tá? Para saber quem é você. A gente está vendo que tem muita gente seguindo você. Tem muita gente que acredita no que você está falando. E isso não era nada extra, porque eles faziam isso para outros mestres também, tá? Então, apenas foram verificar quem era esse João o Batista. Tá? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, ou seja, era da autoridade lá do Sinédrio, mandado pelos fariseus para saber quem era aquele que estava agitando, né? Que estava sendo muito ovacionado, né? pelas multidões naquela época. Então era até uma questão política, já que o Sinédrio, dirigido pelos judeus, ou seja, pelos fariseus e saduceus, era quem, na verdade, governava, né, o povo. Administrativamente, eram os romanos, mas os romanos permitiam isso a todos os povos que eles dominavam, que eles mesmos se governassem. Né? Então, o Sinédrio é quem fazia esse papel ali em Israel. Muito bem, vamos agora vamos para essa opinião aqui. Essa opinião cristã. Né? Vamos
conversar um pouquinho sobre esses temas que eu coloquei aqui para chamar a atenção nessa oportunidade. O que a gente vai conversar é o seguinte: 3 sentidos, olha, presta bem atenção, porque isso nos ajuda muito a entender o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus, a maneira como Deus age com todos, sem exceção, tá? E aí a gente vai ver que muitas vezes, para agradar a Ele, a gente está agindo contrário ao que Ele quer. É coisa humana mesmo. Nós somos, né? Nós temos essas tolices na nossa parte. A gente quer fazer uma coisa fazendo ao contrário, agindo de maneira ao contrário. Então, 3 sentidos, quando a Bíblia coloca, apresenta Deus semelhante a uma mãe. 3 sentidos. Existem outros, né? Mas 3 sentidos que eu queria destacar nessa oportunidade. O primeiro sentido é aquele que está em Isaías 49, versículo 15. Né? Quando a Bíblia coloca, Isaías, o profeta, coloca que Deus dizendo assim, ainda, né, que uma mãe esqueça do filho que está amamentando, o que acontece, né? Acontece. Mas como sendo mãe e sendo filho, e ainda mais o que está amamentando, ou que seja, tem pouquíssimo tempo que nasceu, então a probabilidade de esquecer fica menor. Né? Aí ele coloca, como se fosse o recado de Deus, falando para Israel. Na verdade, para Israel, sim, mas não só para Israel, para toda a humanidade, para todas as pessoas. Né? Israel não era nem mais pecador do que o povo, e às vezes eu acho que sim, e nem era menos pecador do que o mundo. Nem mais, nem menos. Entendeu? Por que eu acho que sim? Porque como é que você convive com Deus e você age e é como aqueles que não convivem? Entendeu? Então termina sendo pior. Você tem tudo para estar melhor e você, né? Porque você mora no Rio não é Rio de Janeiro, não. Lá é um perigo danado. Mas você mora num rio, né? Próximo a um rio e anda pela rua como sendo tão sujo quanto aquele que mora à distância, muito distante do rio. Entendeu? Quer dizer, você mora perto de tudo que facilita você ser diferente, mas você não é diferente, você é igual ao outro. Então é nesse sentido. Mas veja só, ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, eu, o Senhor, não me esquecerei jamais de vocês. Primeiro sentido, nunca esquece de nenhum dos seus amados. Esse é o primeiro sentido que eu queria destacar. Ninguém é esquecido de Deus. Entende? Ninguém, não há um ser humano que já viveu sobre essa terra, ou que viva nessa terra, ou que ainda vai viver nessa terra. Não há um ser humano, uma pessoa qualquer, e quem quer que seja ela, que Deus tenha ou venha a esquecer. Isso é uma tranquilidade. Então, isso também é um desafio. Isso também é um motivo para termos vergonha. Por que tanto desespero quando a gente sabe que Deus nunca esquece? Né? Às vezes a gente ora, a gente se coloca diante de Deus, né, como se fosse diante de um Deus pagão. Eu preciso dizer a Ele que eu existo. Eu preciso dizer a Ele do meu problema. Eu preciso dizer a Ele que Ele não se esqueça de mim. Pessoalmente, não é? Quando a Bíblia coloca da persistência na oração, eu não entendo como sendo aquela persistência demonstrando ausência de fé. Né? O que é a persistência? A persistência é, eu entreguei, eu pedi, eu orei ao Senhor uma coisa e eu confio tanto que eu esqueço. Essa é uma persistência sadia. Eu esqueço, eu sei que, olha, veja só, eu sei que ele está lembrado, eu sei que ele sabe a hora certa, ou não é a hora certa, ele já está agindo, não é? Eu sei que ele tem o melhor para mim, eu sei que ele está providenciando tudo, eu descanso. Isso é persistência.
Persistência não é demonstração de ausência de fé. Aquela pessoa que fica, orou agora, Senhor, eu estou com essa dor. Tudo bem, tá? Isso faz parte, né? Até ajuda na terapia. Estou com essa dor. Daqui a meia hora, Senhor, eu estou com a dor. Senhor, tá doendo. Senhor, eu confio que tu vais me ajudar. Senhor, então fica. E ainda tem mais aqueles que, além de ficar nessa enjoação, nessa profunda demonstração de ausência de fé, ainda faz mais. Acha pouco isso. Ainda fica pedindo a não sei quantas pessoas para orarem também. Ué, que Deus é esse? Que Deus tem na cabeça dessa pessoa? Que amor de Deus é esse? Né? Precisa que pessoas, daquele jeitinho que a gente sabe, né? Eu preciso arranjar alguém que possa, seja mais íntimo lá, para poder ficar lembrando lá a Deus de que eu estou aqui, de que estou precisando. Que Deus é esse? Então, esse primeiro sentido nos lembra exatamente isso. Né? De que ele não esquece, tá? Ele lembra profundamente de tudo que estamos vivendo. Ele sabe detalhes, e não é agora, não. Por exemplo, o meu problema começou agora, certo? E eu coloco diante dele. Ele não está sabendo agora porque você falou não. Ele já sabe desse problema há muito tempo. E há muito tempo ele já está trabalhando para que esse problema venha concorrer para o seu bem. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus da Bíblia. Tá? É nesse sentido que Isaías 49:15, ele está falando, né, através do profeta. Ainda que uma mãe esqueça, o que é uma coisa muito difícil, esse é o sentido. Muito difícil. Ainda assim, eu nunca vou me esquecer de você ou de tudo que tem a ver com você. Tá bom? Esse é o primeiro sentido, não é, dessa ideia de Deus como mãe. O segundo sentido é o de Mateus 23:37. Jesus olha para Jerusalém, de um determinado, né, local. Jesus olha para Jerusalém e com aquela angústia, né, angústia divina, né? Sabe aquela coisa de você se dedicar a uma pessoa e você amar aquela pessoa e você querer o melhor para ela e você criar toda maneira para o bem daquela pessoa, mas a pessoa sempre, né, pula fora, encontra um jeito de não se beneficiar, e você fica naquela angústia, o que é que eu faço, né? É claro que esse negócio de o que é que eu faço não tem a ver com Deus, mas naquela angústia de Jesus, né, aquela angústia, Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e naquela angústia totalmente de homem e de totalmente Deus, aí Jesus olha para Jerusalém, lembrando que não é Jerusalém, tá? Ele olha para toda a humanidade, para todos nós, todas as pessoas que já viveram sobre esse mundo, todas as pessoas que hão de viver nesse mundo. Ele olha para cada uma, no coração de cada uma, e ele diz, ó gente, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar, eu trabalhei, eu atuei para juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, os seus pintinhos, para colocar e proteger debaixo das suas asas. Quantas e quantas vezes eu trabalhei nesse sentido. Como é difícil conseguir isso com vocês. Então, é um olhar para a humanidade, né? É como você quase que empurrar o camarada para dentro de uma situação que seja boa para ele, mas ele não quer, ele pula fora, ele cria situações, ele impede, ele coloca todas as dificuldades possíveis para não viver. E você que ama e sabe que aquilo que ele está fazendo, segundo o que ele fala lá na cruz, né? Lá na cruz, ele olha para Deus, quando ele fala para Deus, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Senhor, eles são vítimas. E essa resistência
resistência deles para serem atraídos a mim, para serem atraídos, né, por Deus, essa resistência é porque eles são vítimas do pecado. O pecado domina a mente deles. O pecado domina os instintos deles. E eles agem contra eles mesmos. Eles se prejudicam a si mesmos. Não é porque eles querem, é porque é resultado de um domínio, não é? De uma... quando a gente fala também de alienação, tem a ver com o pecado também aliena. Então, essa alienação do pecado agindo sobre eles. Quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes, pessoal, eu fiz de tudo para juntar vocês como a galinha junta os pintinhos, né? Que dificuldade para conseguir isso. Esse é um sentido, mas um sentido de uma mãe. Né? Deus é esse que atua para juntar, atrair. Porque não é que ele precise disso, não. É porque é nele que essas pessoas, que todo mundo, que nós nos beneficiaremos, nós seremos abençoados, nós seremos, não é, mais felizes, mais realizados. Então ele atrai, não é por causa dele, mas é para o bem de todos que se sintam atraídos, né, para estar perto dele. É isso que a Bíblia coloca, né, no segundo sentido de Jesus, de Deus, como sendo uma mãe. Tá? Essa mãe que atrai, que quer o filho perto para poder ele se sentir abençoado, se sentir protegido por ela. Mãe tem esse negócio. O papel do pai é cortar isso, né? Faz parte do papel do pai cortar esse tipo de coisa. Mas a mãe é isso, é atração, é para proteger. Né? E todos os filhos precisam do corte do pai e da dengação da mãe. Faz parte do bem, né, para todos. O terceiro sentido, deixa eu ver que oração. O terceiro sentido, não é o de Deus não quer elogios, gente. A gente tem que parar com essa ideia de que Deus quer elogio. E às vezes a gente vai elogiar e acha que aquilo é suficiente, porque a gente já agradou ele, já dengou ele. A gente termina humanizando Deus. Não, se eu gosto de elogio e dengo, então ele também gosta. Não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa. Não é isso que agrada a ele. O que agrada a ele é sermos bênção para as outras pessoas. Lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, a Bíblia coloca lembrando, João, né? Lembrando que quem diz assim, olha, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo, eu não amo pessoas, eu não amo, eu odeio, né? É a palavra que ele usa, quando na verdade odiar aí tem o sentido de desprezar. Olha, eu amo a ti, Senhor, mas eu desprezo as pessoas que tu amas. Pessoas, não as pessoas, mas pessoas que tu amas. Senhor, eu te amo, ó Deus, eu te amo, Senhor, mas eu julgo pessoas que Deus ama. E não é julgar para procurar solução para elas, não é julgar para apontar o dedo e condenar, para criar situações ruins com aquela pessoa. Né? Eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, mas eu maltrato pessoas. Eu maltrato pessoas. Senhor, eu te amo, ó Deus, eu te adoro, minha vida é tua. Aquela música, né, que todo mundo está cantando e que todo mundo gosta, aquela ladainha, né, achando que está abafando, mas no fundo, na prática, né, é intolerante com pessoas, é preconceituosa com pessoas. Tá jogando tudo fora. Os generais de Hitler tinham isso, né? Muitos deles eram líderes religiosos, não era gente de banco, não, era gente lá da frente, dos púlpitos. Né? Adoravam, enchiam o peito, cantando, louvando a Deus. Eles eram muito disso, né? Disso, três coisas muito boas que eles faziam, né? Eles gostavam muito de cantar, de dançar, beber.
Bebê não é criança, não, é bebê pinga mesmo, eles bebiam, porque eles estavam, né? Havia prazer. Aí durante a semana eles iam matar, perseguir, prejudicar, maltratar. Então, tem gente que faz isso, acha que o domingo é suficiente, e durante a semana ele pode julgar, condenar, prejudicar, ter preconceito, ser intolerante com as pessoas. E tudo usando o nome. Eu conheço pessoas que são intolerantes em nome de Jesus. Pessoas que condenam outras, têm preconceitos com outras em nome de Jesus. Compreende? Então, quando fala de Deus como mãe, é no sentido de dizer o seguinte: pergunte a qualquer mãe, pergunte a sua mãe. E se você é mãe, pergunte a você mesma. Você gostaria que alguém ficasse lhe dengando e ao mesmo tempo maltratando um filho seu? O que você pensaria dessa pessoa? Mesma coisa é Deus. O negócio de ficar dengando no extremo dos extremos. Maltrate a mãe e cuide bem do filho dela, e ela nem vai ligar para o que você maltrata ela. Dengue o filho, né? Cuide do filho, ame o filho dela. E você vai ver que ela não vai dar a mínima para o maltrato que você dá a ela. Mesma coisa é Deus. Entende? Então é nesse sentido também que Deus pode ser comparado a uma mãe. Vamos acabar com essa tolice de que é blá 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 que agrada a Deus. Deus não precisa disso. Deus não é Deus pagão. Os deuses pagãos é que precisam, os deuses pagãos é que precisam disso. O nosso Deus não precisa disso. O que ele precisa é de gente que ame as pessoas que ele ama. Gente que seja instrumento dele, para abençoar as pessoas que ele ama. Aí sim, esse é um culto a Deus. Tá? Esses são 3 sentidos, né, de Deus como mãe, e que servem muito para nos acordar para as tolices que temos feito, querendo agradar a Deus e fazendo tudo contra Deus. Por exemplo, né, eu tenho mencionado aqui quando Davi diz: Senhor, eu odeio os que te odeiam. Mas quem disse que Deus quer isso? Deus quer que você ame os que dizem odiar a Deus. Ame. Você quer agradar a Deus? Então não odeie quem odeia a Deus. Ame quem odeia a Deus, e você vai ver que essa é a maneira de agradar a Deus. Né? Davi, para agradar a Deus, diz: Senhor, pega os filhos dos teus inimigos e lança a cabeça deles na penha, para quebrar a cabeça dos filhos deles. Tem muito cristão fazendo isso. Nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Entende? Depois a gente fica falando mal do Talibã, né? E a gente faz coisa pior. Já pensou se Deus atendesse as orações da gente? O que ia ter de filho, cabeça quebrada por aí, porque a gente acha que aquelas pessoas são contra Deus, são inimigas de Deus, acreditam diferente de Deus. Quantas pessoas iam ter filhos desse jeito? Inclusive os nossos, né? Porque se Deus fosse atender ipsis literis, né, até os nossos filhos sofreram isso, porque o que a gente tem feito contra, né, a vontade dele é enorme. Tá bom? Vamos aqui ver lá no Facebook o que é que a gente tem. O que é que tem para a gente destacar? Irmã Ivete, bom dia. Prazer em vê-la, ou em saber que está com a gente. Muito bem, vamos lá para o Facebook. Deixa eu atualizar aqui a página, porque o meu navegador, eu já botei aqui motor, vela e tudo, mas o bicho tá lento como que? Ele não quer muito serviço hoje não. Vamos ver se ele vai abrir aqui, senão a gente segue em diante, tá? É uma vergonha. E o pior é que às vezes ele está atrapalhando os outros programas. Não abriu ainda, você acredita? Fim dos tempos, né? Muito bem, deixa eu ver o que é que a gente pode adiantar aqui. Bom, aqui atrás, nessa imagem que eu estou mostrando, tem Jesus celebrando a ceia, né?
Se você olhar aí, lá atrás tem... lá no escuro, tá vendo? Provavelmente a ideia de que Judas ali está saindo para ir providenciar, não é? Tudo que tinha que acontecer. O próprio Jesus disse para ele, vai e faz o que você tem que fazer. Né? E os outros apóstolos estão aí na celebração da ceia. A celebração da ceia é marcada por momentos muito, muito interessantes, tá bom? Muito... não é somente o cortar o pão, comer, não. Tem muita coisa quando João faz isso muito bem. Acredito que do capítulo 11, 10 ou 11, né, até o capítulo 20... Não é o capítulo 20, até o capítulo 18, né, 18 ou 19, tudo textos relacionados a essa celebração da ceia. Aquele capítulo 15, por exemplo, né, eu sou a videira, vós sois as varas, aquilo foi no momento da celebração da ceia. O capítulo 17, que é a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele está orando pelos seus, né, pelas suas ovelhas e orando para que Deus possa trabalhar, fazer o óbvio, né? Aquilo que a graça de Deus, não é que Deus vai fazer porque Jesus está orando, Jesus apenas na oração está repetindo o que a graça de Deus, né, já tinha feito antes dele vir ao mundo, estava fazendo enquanto ele estava no mundo e faria a graça, ou Deus agiria pela sua graça depois que Cristo voltasse, né, deixasse o mundo. Então a oração sacerdotal é exatamente a ação da graça, né, dentro do plano de Deus de salvar e de preparar o máximo de pessoas para a eternidade. Muito bem, não estou conseguindo abrir o bicho, tá bom? Vamos ver aqui. É lamentável, mas faz parte, né? Quando a gente trabalha com coisas finitas, as coisas finitas também mostram que são finitas. E aí a gente não consegue agir direitinho. Deixa eu ver se eu abrindo aqui outra aba, se ele atende melhor. Vamos ver. O problema é se eu fizer isso e ele aí travar tudo de vez. Aí, né, é complicado. Mas vamos ver aqui. Vamos ver se ele abriu. Ó, a gente vai descobrindo alguns detalhes de como trabalhar com as coisas ilimitadas. Deixa eu botar aqui o Facebook. Pronto, está aqui, né? Vamos, aqui nós temos primeiro o culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Nós temos que curtiram esse culto. Nós temos aqui, por enquanto, 5 pessoas. Então são elas: Marinês Montechieri, né? Ivete Espíndola. Montechieri é uma pessoa maravilhosa, uma bênção também, gente especial. Ivete Espíndola, Sidneia Neres de Honor, Diego Souza de Almeida e o Adson Costa. Então são queridos que já curtiram esse culto de agora pela manhã, tá bom? Seguindo aqui, nós temos os comentários que eu já coloquei. Aqui tem sobre o dia de hoje. Vamos ver aqui o dia de hoje. Nós temos o mês que é amarelo, verde e vermelho. Tá aqui porque essas 3 cores. O dia 28 é o dia da responsabilidade social do ensino superior particular, da liberdade de expressão, da mãe preta, da lei do sexagenário, 1885, da lei do ventre livre, 1871, e do hidrógrafo. Tá? O dia latino-americano e carimbenho de descriminalização do aborto, mundial de combate à raiva e etc. Tá bom? Tem outros comemorativos, mas
minha pesquisa não alcançou, mas pelo menos esses estão aqui. Nós temos aqui um encontro que eu tive ontem com o Adson, né, uma entrevista, e ele conversou com a gente sobre família. Muito boa essa entrevista, então eu recomendo. Pronto, aqui tá, deixa eu ver se dá tempo. Vamos ver até que quanto tempo dá, tá? Essa palavra dessa moça sobre a casa de apoio. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Eu tenho que abrir aqui pro câncer. E a gente foi achando que ia voltar no mesmo dia. Mas, devido, né, à gravidade da situação... Olá a todos. Meu nome é Jamile, sou da cidade de Eunápolis. Estou gravando esse vídeo por um motivo especial. Estive ali em Teixeira de Freitas com a tia que está fazendo tratamento, né, pro câncer. E a gente foi achando que ia voltar no mesmo dia, mas devido, né, à gravidade da situação, tivemos que ficar ali. E então, através desse vídeo, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por tudo, e a assistência social da Unacom, que nos orientou, e ao pastor Estevão, diretor do PS CAPS, da Casa de Apoio, né? Que através dele tivemos abrigo. A gente não conhece nada lá. Então, essa casa foi uma bênção nas nossas vidas. Tivemos conforto, alimentação, transporte, tudo por conta deles, né? Nos sentimos realmente em casa. Obrigada a todos que colaboram para manter essa casa, seja em materiais, seja em doações financeiras. Que Deus abençoe todos vocês e que multiplica para vocês, né? E que todos possam continuar doando da maneira que puder. E que essa casa possa sempre, né, estar aberta não só a nós, né, que provavelmente retornaremos. A gente não sabe do dia de amanhã, a gente só sabe do hoje. Então, que essa casa continue sendo bênção. Muito bem. Realmente o tempo não vai dar, mas está aqui no Facebook e aí você pode até assistir mais. É muito interessante a palavra dela, né, e agradecendo pelo serviço que ela foi beneficiada através, né, o serviço que ela recebeu através da Casa de Apoio, tá bom? Aqui tem um vídeo estudo, outro vídeo estudo sobre Jesus, a última semana, né? Jesus, o primeiro ano do ministério. Aqui tem um tema que nós conversamos ontem, no culto matutino de ontem, né? Onde apresenta um cristianismo condescendente. Muito ruim isso, e tem a ver com essa palavra aqui. Isso deve nos incomodar. Sendo cristãos, sal e luz do mundo, isso deve nos incomodar. Então é interessante a gente dar uma olhada também nesse material. Aqui tem outro, não é, que é do PS CAPS também, da Casa de Apoio. Aqui está falando sobre defeitos na igreja local, promovido pelo Joio. Se você olhar aqui, olha, embaixo desse banner, tem aqui vários comentários que eu tive resumindo, né, de pessoas sobre o que é que elas entendem como sendo negativo na convivência da igreja, da comunidade. Isso é bom a gente saber para a gente ir trabalhando isso, cuidando disso. Tá? Então, tudo bem, tem muitas vantagens, muitas virtudes, mas tem defeitos graves e que é bom a gente saber o que é que aquelas pessoas que Deus quer alcançar, que Deus quer abençoar através da igreja, como hospital que a igreja é. Então, o que é que elas pensam sobre isso? E aí, nós temos aqui uma lista, eu já cheguei a 10, né? Foram muitas sugestões, muitas opiniões, tá? Eu é que tive resumindo e juntando 2, 3 opiniões num comentário, numa opinião só e assim por diante. Então nós temos 10 aqui. Ainda tem outras que já estão me enviando e eu vou estar sempre acrescentando, se não já estiver sendo lembrado aquele problema, aquele defeito, outros a gente vai colocando, mas é importante a gente saber. Não adianta a gente querer esconder. A igreja é formada por pessoas deficientes. E ainda mais,
é formada por joio também. Então, defeitos tem, e graves, muito graves. E a gente precisa saber disso para poder a gente saber como lidar com isso, tá? O hospital, que é hospital, sabe das deficiências que tem e vai descobrindo como superar, como amenizar esses defeitos. E igreja é a mesma coisa, tá? E aqui está o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Vilma Moitinho, gente querida, o Adson Costa e Ivete Espíndola, tá bom? São esses os que curtiram, por enquanto, o culto de ontem. Ok. Dito tudo isso, nós vamos aqui para a nossa oração, porque estamos no momento final do nosso culto. A gente vai agradecer pelo domingo, tá? O domingo é uma oportunidade maravilhosa da gente saber que existe um Deus que nos ama e que quer o melhor para nós. E que Ele nos lembre, né, esteja sempre nos lembrando, porque a gente esquece, sempre lembrando da maravilha dessa convivência com Ele, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários esse momento da oração. Coloquei aqui. Colocou. Então vamos orar. Amado Deus, querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos cultuando a Ti, estudando sobre a Tua palavra e a revelação que Tu tens demonstrado para nós. Continua, Senhor, nos abençoando, continua trabalhando o nosso coração, para que, Senhor, sejamos mais e mais instrumentos Teus para abençoar este mundo inteiro, Senhor Deus. Que sejamos a luz e o sal que Tu queres, para que as pessoas ao nosso redor e as pessoas distantes de nós, todos sejam abençoados por Ti. Nós Te agradecemos e louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aqui para os lembretes. Vamos ter 10h30, vamos ter o resumo do culto, né, do culto que vamos ter em família. Aqui é o resumo que a gente tem do culto e dos temas que a gente trata na escola dominical da gente. No link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio, tá? No link 3, você tem os vídeos, a lista de vídeos estudos que estão disponíveis, né, na internet. E amanhã a gente vai estar aqui no culto matutino, entre outros assuntos, a gente vai falar sobre liderança espiritual. Hoje, domingo, é um ótimo dia para você repensar sua vida com Deus, tá? Sua relação com Deus. E na sua rede social, divulgue que só o Espírito de Deus, a igreja não pode fazer isso, pastor não pode fazer isso, sermão não pode, nada. Só o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. Só esses três. Só o Espírito é capaz de fazer essas três coisas. Só. Quando a gente vai tentar fazer, a gente atrapalha tudo. E o nosso papel não é atrapalhar, né, essa obra de Deus. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu vou colocar uma musiquinha e a gente vai se despedir nesse momento. Tá? Deus abençoe a cada um.